Fala pessoal, que tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão, isso mesmo. Gente, Leste Conexão faz parte do hub do Leste Empreendedor, que o Leste Empreendedor são vários podcasts que também é uma iniciativa do Leste Valley. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, de comentar, de seguir, ó, estamos no YouTube, estamos também no Spotify, estamos também na Amazon Music. Se você tiver Alexa, é só você pedir para Alexa tocar o Leste Empreendedor. Você sabia disso? Agora tá sabendo. E também estamos no TikTok. E hoje temos mais um episódio do Leste Conexão. É o 15º episódio que estamos gravando e hoje vão ser histórias, gente, se preparem, tá? E não esqueçam de seguir elas também. Então, beleza, vamos começar. Tá, meninas, cada uma vai contar ali a sua história, a sua trajetória, né? Fiquem tranquilas com relação ao tempo, vão contando. Vocês já participaram já do Leste Valley, né? Então já sabem mais ou menos como é que é. E o que vamos fazer aqui é gravar e depois que cada uma contar a sua história, a gente vai com as dinâmicas das perguntas, tá bom? Então vamos começar com você. Boa noite, gente, maravilhosas. Meu nome é Natane, eu sou esteticista, formanda em fisioterapia e eu tenho uma clínica de estética aqui no centro de Niterói, hoje especializada no tratamento do lipedema e tenho 34 anos, sou mãe do Pedro, empreendedora e estamos aí na luta sempre para trazer o melhor para as nossas clientes, né, para as mulheres da cidade de Niterói. Estou muito feliz em estar aqui, é um prazer conhecer vocês e é isso. Minha história começou eu tinha 17 anos, quando eu me formei em massoterapia. Não tinha motivo, eu queria estudar, queria trabalhar, sempre gostei de empreender sem saber. Já trabalhava desde pequenininha, né, bordando chinelo, enfim. E eu comecei a fazer o curso, gostei, me identifiquei com aquilo ali e concluí, mas não comecei a trabalhar. E isso se passaram quase 10 anos. E em 2018, eu já trabalhava em clínicas, em outras clínicas, mas não me identificava com algumas coisas pessoais. E até o momento que eu tive que abrir o meu próprio negócio, sem também sentir, né? Vamos começar a atender em casa? Vamos. E aí começamos a ter clientes conhecidas, né? A vizinha, a amiga da mãe, a amiga da amiga. E eu enganava a minha mãe, porque era na casa dela. E eu precisava atender essas pessoas. Então todo mundo pra minha mãe era conhecido. Quem é essa mulher, Natane? Eu falei, é minha amiga, não lembra dela, não? E se fosse uma mulher mais velha, eu falava que era a mãe da amiga, era a tia da amiga. Não lembra não, mãe? Minha mãe nunca tinha visto aquela mulher na vida e nem eu. Por quê? Eu tinha que trazer as clientes e eu precisava atender, ia na fé. Porque é complicado, né, colocar alguém dentro da nossa casa. Mas eu consegui, depois eu contei a verdade pra minha mãe e graças a Deus foi por uma boa causa. E aí eu comecei a atender, não esperava ter tanta procura. Comecei com uma cliente, depois com nenhuma, voltei para 2, depois com nenhuma, fui para 3, fui para uma, até que eu consegui montar uma cartela de clientes. E aí veio a pandemia. E a minha mãe é idosa, ela falou, filha, você conhece isso tudo de gente mesmo? Aí eu falei assim, conheço, mãe. Eu já tava doida para contar a verdade. E aí ela falou assim, olha, agora não dá mais para atender aqui em casa. Vem a pandemia, minha mãe é idosa e é um apartamento, um banheiro, então eu tinha que limpar o banheiro antes de começar, limpar o banheiro ao terminar, porque eram várias pessoas. E a portaria do prédio louca, né? O que essa garota tá fazendo? E eu falava assim, gente, é todo mundo amigo, porque não pode, é prédio residencial. Mas como a gente morava há muitos anos, os porteiros sabiam, né, que era atendimento, porque a cliente chegava, telefona pra Natane. Aí eu falei, não, eu tô atendendo. Aí falei com a administração, enfim, consegui. E eu consegui uma sala na associação de moradores do meu bairro. Fui pra essa associação, comecei o atendimento sozinha, né? Era uma sala bem, assim,
de prefeitura, aquela obra meio que largada. Era um local com vários consultórios. E eu peguei uma sala, né? O meu esposo, que na época era meu namorado, refez a sala pra mim. A gente fez uma pequena reforma que me deu outra cara. E eu comecei a atender. E ali, a minha vida mudou. Eu comecei a ter fila. Não tinha vaga. E aí, eu comecei a ter que trabalhar de domingo a domingo. E aí, eu fiquei trabalhando durante 9 meses, quase 10 meses, de domingo a domingo. Incansavelmente. Por quê? Eu não ia negar cliente, né? Como a gente começa, a gente sabe quanto é difícil. E hoje, pra mim, até hoje, cada cliente pra mim é uma vitória. Porque tem vários outros lugares. Então, se ela se identificou comigo, com o meu trabalho, com a minha clínica, é porque eu estou com um ponto com aquela pessoa. E eu dou muito valor a tudo, tudo. E a cada pessoa que entra na minha clínica hoje, eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque é uma mulher que está confiando em mim. Não só em mim, como na minha equipe. E aí, eu comecei a ter muita cliente, muita demanda, muita demanda. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu já não tava aguentando mais trabalhar o domingo. Até que eu peguei uma estafa. E fiquei 3 dias praticamente desmaiada. E aí minha agenda parou. Aí meu esposo falou pra mim, não dá. Eu vou te levar pro hospital, você vai ser internado, o que que vai adiantar? Não. Comecei a com uma menina que inclusive vendia meus sabonetes, porque na pandemia eu comecei a fazer sabonete de argila. Um sabonete facial muito top, por sinal. Eu não faço mais porque eu não tenho tempo, né? E eu comecei a vender esses sabonetes para poder conseguir manter as despesas, né? Tudo, porque na pandemia nós ficamos sem atender e o meu atendimento é pessoal, não tem como fazer nada online. Aí eu falei, vou vender meus sabonetes. Estourou. O sabonete ia pro Rio, foi para São Paulo, foi para Minas. Essa moça vendia em Itaboraí, Manilha. E eu comecei a entregar, e ela era massoterapeuta. Aí, um belo dia, eu falei, vamos trabalhar comigo? Aí ela, vamos. Aí aceitou a minha proposta, começamos nós duas. E quando ela entrou, já tinham 23 clientes na fila pra entrar. Porque todo mundo que fazia não queria sair. Era pacote atrás de pacote, pacote atrás de pacote. Eu falei, Jesus, como que eu dou conta dessa mulherada? Eu atendia 12 pessoas por dia. E aí, no final do dia, eu não tinha mais braço, nem cabeça. Eu era um caco. Mas consegui. E faria tudo de novo, com toda certeza, sem dúvida. Faço se for necessário. Até hoje, ontem mesmo foi um dia que eu trabalhei 16 horas. E é sobre isso, porque eu amo o que eu faço. Eu sou louca, fissurada pela estética. Nós mudamos vidas. E aí, comecei com essa moça. Logo, eu comecei a fazer cursos mais avançados e eu precisei ir para o centro de Niterói. Chegar aqui no centro. Cheguei aqui no centro, consegui. Com uma sala, era um sonho muito distante, né? Esses domingos de evento que eu fazia era para arrecadar dinheiro para comprar um aparelho de ar-condicionado. Porque eu atendia no ventilador. Como que eu ia chegar aqui no centro de Niterói sem um ar, gente? Né? Centro, a gente já tá uma coisa mais VIP, né? Poxa, uma sala mais arrumada, um outro olhar. E eu precisava de um aparelho de ar. E um aparelho de ar-condicionado era luxo. Eu nunca imaginei nem na minha casa, difícil. E muito menos na clínica. E eu, dentro desses 9 meses, eu juntei todo o dinheiro dos domingos, que eu fazia um evento domingo. Era R$50. Lotava. E sem ar, gente. No verão, uma mulherada suando. E elas era briga pelo horário. Aí eu falava assim, quem quiser tem que reservar. Tem que pagar antes. 50%. Porque às vezes dava praia, né? Sempre, né? Nós moramos numa região que tem muito calor, muito sol. E a cliente ia pra praia, eu perdia. Tinha 2, 3 na fila pra entrar. Eu falei, tem que pagar 50%. Resumo, consegui juntar o dinheiro e comprar 2 aparelhos de ar. E aí eu comprei à vista, gente, foi um sonho, assim, sobrenatural que Deus faz. Comecei com essa moça, nós duas. Ela pegava um e eu passando as clientes pra ela. E as clientes, eu falei, pode fazer. E eu fazia meio corpo, ela meio corpo. Em 6 meses, nós éramos já 5 pessoas. 5 meninas, 5 vidas ali, 5 mulheres, mães, né? Começando comigo, acreditando em mim, a gente dividia o cliente. E até hoje essa moça não tá mais comigo, mas porque ela foi morar em Magé. E aí tava inviável pra ela descer pra Niterói, mas a gente tem amizade até hoje, eu amo a vida dela. E peço que Deus abençoe muito, porque ela é um amor, é uma profissional maravilhosa.
E hoje, começamos com as 5, em 10 meses eu fui para 2 salas, em 1 ano eu fui para 3 salas, e em mais 1 ano nós fomos para 4, hoje nós somos 5 salas. E dentro dessas 5 salas, hoje nós somos 16 pessoas trabalhando. Que legal. Nós somos 16 mulheres e todas maravilhosas, todas guerreiríssimas, assim, mulheres espetaculares, que estão ali, a gente tá no combate e pau pra toda a obra, sabe? Vamos fazer um evento tal de graça, bora. Vamos fazer essa ação aqui para essas mulheres beneficentes, bora. E eu gosto disso, de mostrar para as mulheres que elas podem, que estética era luxo, hoje é necessidade. Estética é saúde mental. E nós mudamos vidas quando a pessoa entra de um jeito, a mulher, né? Porque nós hoje só atendemos mulheres, a gente só trabalha com público feminino, por uma escolha minha, por algumas coisas que eu já passei quando trabalhava em outras clínicas. Então eu escolhi trabalhar só com mulheres pelo conforto, né? Pelo nosso momento ali. E é isso, é o meu público feminino. Não dá nem pra esperar na recepção. Ah, vou esperar minha esposa? Não, infelizmente não tem como. É um ambiente totalmente voltado para mulheres. Você vê aquela mulher entrar ali, ela sai de outra forma. Ela sai uma mãe mais forte, ela sai uma esposa mais dedicada, ela sai uma mulher se amando mais. E essa é a nossa proposta. Então, hoje nós estamos aí com, no total, porque tem a outra unidade, nós somos quase 20 mulheres, porque lá em cima nós temos 5, somos quase 21 mulheres trabalhando juntas, né, num propósito de mudar vidas, de tanto eu consigo mudar aquela profissional que confia em mim e que se espelha na minha história, né, no meu correr atrás. Caramba, a Nath vai, eu vou junto. Você é espelho, né? Assim como dentro de casa somos espelho para os nossos filhos, ali eu sou espelho. Porque muitas não faziam a faculdade, começaram a fazer. Aí, esse ano, 3 se formam, né? Entraram lá sem estar na faculdade. E eu falei, não, vai entrar na faculdade. Vai estudar. Nunca é tarde. Ah, mas eu já tenho 40 e tantos anos. Não interessa. Nunca é tarde para começar. Vambora, pra cima. É sacrificante? Gente, mas tudo é. E a gente tem que sempre querer ser o melhor conosco. Eu sou melhor do que eu, todos os dias. Eu sou melhor hoje do que eu fui ontem. E eu quero ser melhor do que eu amanhã. Porque a nossa disputa é conosco, né? Quem você quer ser? Quem você quer ser lembrado por quê? Não, caraca, eu quero correr atrás, eu quero o melhor, sem ganância. Que a ganância é muito complicado, mas correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E às vezes o sonho, gente, é ter um ar-condicionado, né? E hoje tem máquina em tudo quanto é canto as salas, tem salas que tem 2 máquinas de ar. E às vezes é isso aqui pra gente, mas pra alguns e pra gente é uma coisa muito grande. E é muito bom contar a minha história para as mulheres entenderem que pode sim dar certo, mas tem que realmente trabalhar com a verdade, com a honestidade, com o coração aberto, porque trabalhar com o público não é fácil, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que entender o lado do outro. Nem sempre você tá certa. Às vezes você tem que ver com o outro com outros olhos e sempre ver, não gostaria que fizesse isso comigo, então não vou fazer com o outro. Eu tenho uma base assim na minha vida. Nunca faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. E isso é uma coisa que eu levo no meu coração e é muito necessário, porque eu tenho uma equipe, né? Quem sou eu para minha equipe? Será que elas estão trabalhando comigo por quê? A mais nova tem 1 ano comigo. A mais antiga, que não é essa que começou, mas é a segunda, vai fazer 5 anos comigo. Tá comigo e não abre mão. Ela faz especializações, e vambora, vai dar certo. Não, você vai conseguir. Nath, mas é caro. Vai pagar no cartão, vai pagar no boleto, e a agenda lota sem esperar. Caramba, Nath, lotou, minha filha. A fé e a energia boa. Vai dar certo. Vai acontecer. Então é isso, gente. Hoje eu tô aí com 20... Eu sou a 21ª, né? 20 mulheres acreditando, lutando, fazendo uma história em Niterói e tentando mostrar que a estética todas podem, todas conseguem. É um valor que
Uma pessoa empresária consegue pagar, mas uma pessoa também de uma renda menor também consegue pagar, consegue deitar numa maca, ser cuidada, ser amada. Eu sou linda do jeito que eu sou feliz com o meu corpo, porque o nosso corpo é a nossa casa, é o que Deus deu pra gente. Então devemos cuidar, devemos nos amar. E trabalhar com mulheres, né? Estar aqui hoje com vocês é um prazer, porque a gente ouve histórias, conta a nossa história. E todo mundo que sai daqui, eu tenho certeza que não sai da mesma forma que entra. Porque alguém aqui, algo que alguém vai falar, vai tocar no seu coração para te dar mais vontade, mais saúde, né? Mais força, ânimo, porque precisamos. E a vida não tá fácil para ninguém. Verdade. Né? Nós temos que ser perseverantes. Vai dar certo. Eu acordo todos os dias, às vezes eu falo, Jesus, já amanheceu, não quero acordar. Tem que acordar. Vambora. Porque o hoje tá começando, o ontem já foi, já acabou. E o amanhã não sabemos, né? Só Deus sabe. Então, eu tô muito feliz de estar aqui e ansiosa também para ouvir de vocês um pouquinho, né, da história de cada uma, tá? Beijo. Bom, muito prazer. Eu sou a Tamires. Eu sou cirurgiã dentista, tenho 34 anos, tenho um filho de 1 ano, sou casada, meu consultório é aqui em Niterói, sempre atendi aqui. Minha história também começou, na odontologia começou quando eu era bem novinha, eu sempre quis ser dentista, mas é aquela coisa, ou eu trabalhava ou eu estudava, porque antes a faculdade de odontologia era só integral, não tinha noturno ou diurno. Aí, quando surgiu a oportunidade de ter odontologia noturna, eu falei, é a minha chance, é agora. E eu corri, me matriculei na faculdade. Muita dificuldade, passou, né, durante esse tempo da faculdade. Me divorciei porque meu ex-marido não concordava que eu fizesse faculdade. Ele falou, ou a faculdade ou eu. Falei, a faculdade, não tem como. E aí eu saí, assim, de um casamento, de uma casa muito estruturada, com uma mão na frente e outra atrás, como dizem, né? E fui embora, fui seguir meu sonho e vim morar aqui em Niterói, numa república. Porque no mesmo mês que eu me divorciei, eu fui assaltada, botaram uma arma na minha cabeça, eu tava dentro do meu carro, na porta da casa da minha mãe, eu tava morando lá, né? E aí o assaltante me levou junto. Enfim, me deixou lá num matagal, graças a Deus não fez nada comigo, só levou o carro mesmo. O carro tinha seguro. E aí, enfim, acabou que depois eu consegui recuperar o valor, né? E vim morar aqui numa kitnet, numa república aqui, gente. Eu lembro que a primeira noite na república eu chorei tanto, que eu falei assim, gente, até mês passado eu tinha uma casa, eu tinha carro, eu tinha tudo, né? Eu tinha um casamento, eu era da igreja, então assim, eu tinha uma família. E agora eu não tenho nada, mas eu vou correr atrás, eu vou em busca do meu sonho e vou começar de novo, vai dar certo. E aí eu comecei a fazer odontologia à noite, trabalhava de manhã, né, manhã e tarde. E aí quando chegou no final da faculdade, no último período, veio a pandemia, eu já estava acabando, eu estava na parte da clínica mesmo, mas como era um serviço essencial, né? Então a gente podia funcionar. Então a faculdade não parou, a minha turma não parou. Aí a gente continuou o atendimento, aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu trabalhava no SESC. E aí a gente teve um salário reduzido, porque estávamos todos de home office. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a fazer jaleco descartável, porque só podia trabalhar com jaleco de plástico, né? E na faculdade também começou os professores a exigirem a usar um jaleco descartável. Eu falei, mãe, vamos fazer jaleco de plástico? Minha mãe, não, eu não faço jaleco de plástico. Eu falei, faz. Eu peguei, comprei um rolo de plástico fechado, assim, aqui na rua São João. Botei na minha bicicleta, que eu morava aqui no final da rua. Aí eu botei o rolo na minha bicicleta, levei pra casa, comecei a cortar os jalecos de plástico. Minha mãe, Tamires, você não vai costurar isso na minha máquina, vai arrebentar minha máquina toda, que minha mãe é costureira, né? Eu falei, não, mãe, vai dar certo, vamos fazer. Gente, eu lembro que eu levei pra faculdade, assim, era muita gente em cima de mim pra comprar aqueles jalecos, muita gente. Aí eu falei, tá vendo, mãe? Deu certo, vendi tudo. Aí eu falei, vamos montar uma loja de jaleco. Montamos uma loja de jalecos aqui no centro de Niterói.
Mas a procura foi tão grande, gente, que a gente não deu conta. E a minha mãe, ela é uma ótima costureira. Não é porque minha mãe não, mas minha mãe é muito detalhista. Minha mãe falou, Tamires, eu não vou botar ninguém pra costurar meus jalecos, porque não vai ficar legal. Eu falei, mãe, mas tem que treinar, né? Minha mãe não teve essa visão. Eu falei, tem que treinar. Ela não deixa que eu faço. E aí a gente tinha muita encomenda. Minha mãe falou, Tamires, não tô aguentando mais. E faltava, assim, pouquíssimo tempo pra eu me formar. Eu falei, tudo bem, mãe, então tá. Fechamos a loja. Pagamos a loja, gente, lá o aluguel era 3 mil. Pagamos o aluguel da loja, ficamos 3 meses lá. Só com jalecos descartáveis. De jaleco de plástico. De tanto que vendia. Era ali no Pop Mall. Era antigo, né? Pop Mall ali nas barcas. Abria às que 11 da manhã, se não me engano. Gente, dava 10h30, já tinha fila de gente ali fora pra comprar. Porque só podia trabalhar com jaleco de plástico na pandemia. Era enfermeiro, era dentista, todo mundo. Enfim, fechei a loja, aí me formei. Aí, nisso que eu me formei, eu tava trabalhando num consultório lá em Caraí, ficava 2 vezes na semana lá. Mas eu sempre fui muito de Instagram, de postar, né? Olha, tô na faculdade, ai, hoje teve cirurgia, hoje teve não sei o quê. Então, muita gente me acompanhava desde a época da faculdade e falava assim, poxa, Tamires, quando você se formar, eu quero ser tua paciente, eu vou no teu consultório. Então, ali eu já fui construindo minha carteira de clientes, né? Meus futuros pacientes já estavam ali, no Instagram. E aí, acabou a faculdade, aí foi isso, fui trabalhar, né, lá em Caraí. E aí, 2 vezes na semana já não tava dando. Era muita gente, muita gente. Eu comecei a trabalhar direto, assim. Saí da faculdade e comecei a fazer faceta de resina. Eu me especializei, fiz alguns cursos, né, na área. E eu comecei a fazer. E aí, começou e tanta gente, eu ficava assim, meu Deus. E a primeira vez que eu fechei um orçamento, assim, grande, né, pra mim, eu falava, cara, como é que essa pessoa confia em mim e me paga assim? Né? Eu nem efetuei o serviço ainda e ela já tá me pagando, enfim. E aí eu falei, eu vou ter que pegar um consultório pra mim. Mas assim, eu ainda não tava capitalizada pra isso. Mas eu falei, não, eu vou com a fé e a coragem, vou pegar meu FGTS. É lá que eu vou. Fui lá pegar meu FGTS. Na época eu peguei 10 mil, gente. Eu falei, não, tá bom, dá pra alugar. Eu aluguei uma sala nesse prédio aqui. Aí trabalhei aqui durante 1 ano. Eu peguei aqui, comprei uma cadeira odontológica, uma autoclave pra esterilizar as coisas. Um ar-condicionado, que é essencial, né? E aí, enfim. Mas aí, aos pouquinhos, fui melhorando tudo. E as coisas foram andando muito rápido, muito rápido. E aí, eu chamei uma amiga pra trabalhar comigo. Aí essa é parte, né, da história que fica bem, bem puxado do meu lado, porque eu chamei uma amiga para trabalhar comigo, uma amiga a gente tinha uma amizade de 20 anos. Era minha irmã, gente, ela era minha irmã. Fazer tudo por ela. E aí nós começamos a trabalhar juntas. Nós ficamos quase 3 anos juntas trabalhando. E assim, a vida andando, trabalhando e tal, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Viajei para fora do país, levava ela. Ia para outros lugares, levava ela. Tudo ela tinha que estar comigo. Ninguém... Às vezes as pessoas entravam no consultório e nem sabia que ela era minha funcionária. Achava até que ela fosse a dona do consultório, da forma que ela se portava, mas isso nunca me incomodou, de forma alguma. Aí, até que um dia surgiu uma oportunidade de pegar uma sala ali no Plaza. Uma pessoa passando um ponto de uma sala ali no Plaza. Eu falei, meu Deus, imagina, pra mim que vim lá de baixo. Eu falei, uma sala lá no Plaza, as pessoas vão, né, eu vou poder dobrar, assim, o meu faturamento, porque a gente começa a pegar pessoas, né, de outra posição social, e aí as pessoas vão dar mais credibilidade e tudo mais, né? Então, falei, tá, eu vou pra lá. E aí, eu zerei o meu caixa, assim, eu peguei empréstimo, eu fiz tudo pra poder ir pra lá, pra esse consultório. Consultório lindo, tudo planejado, do jeito que eu sonhei, mais do que eu sonhei, pra falar a verdade. Eu não imaginava hoje ter o que eu tenho. Eu ainda tenho muitas coisas pra conquistar, mas assim, a gente não imagina, né, que a gente consegue ir tão longe, né? Quando a gente começa, a gente não imagina que a gente pode ir tão longe. E aí, eu zerei o caixa. Essa pessoa, essa que era minha amiga, ela era responsável pela parte financeira. Desde que eu zerei o caixa para ir para lá, eu nunca mais consegui ter um caixa positivo.
Ele vivia no negativo, vivia no negativo e eu não entendia, eu só trabalhava. E é aquilo, gente, quem me conhece, meus pacientes, sabem, eu trabalho por amor mesmo. As pessoas gostam, as pessoas sabem que eu trabalho por amor. Então eu não fico ali, alguém chegou lá, pagou, eu vou lá conferir na conta, tá aqui. Não é assim, gente. Até porque eu tenho muito fluxo de gente. Enquanto um tá lá na frente pagando, eu já tô botando o outro na cadeira. Não dá pra poder ficar acompanhando, entendeu? E aí, o negócio começou a desandar, eu cheia de dívida. E aí, com minha conta no negativo, mas era muito negativo. Assim, era uma coisa absurda, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas eu nunca, jamais desconfiei de nada. De nada, eu achava que eu que estava com muita dívida mesmo, eu achava que eu que pagava muito imposto, porque, né, a gente sabe que os impostos aqui no nosso país não é fácil, e às vezes eu via os boletos do imposto assim, dá vontade de chorar. Eu falei, eu tenho que sentar para ver o que está acontecendo na minha vida financeira, porque não é normal. Tinha dia que eu fazia 4 facetas, eu só trabalhava, não almoçava, não ia no banheiro, não bebia água. Então, ali trabalhando para poder tentar recuperar e entrar no azul de novo, né? Aí, no dia 27 de julho do ano passado, eu falei, eu vou sentar aqui, vou abrir meu banco, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, quando eu abri a minha conta, eu vi que tinha uma transferência para uma outra conta minha, que eu não usava mais. Falei, ué, gente, por que tem dinheiro transferido para lá? E eu sem dinheiro aqui, sem dinheiro na outra conta? Não, tá errado. Aí eu falei, por que ela transferiu o dinheiro para lá? Eu vou entrar lá para poder ver. Aí, quando eu entrei, é um banco digital que só fica, o PicPay só fica em um dispositivo, né? Então, se sair do teu, automaticamente eu recebo uma notificação. Quando eu entrei no aplicativo, fiz o reconhecimento facial, provavelmente ela recebeu a notificação e me ligou na hora. Amiga, você tá fazendo o quê? Eu falei assim, tô em casa. Ela, vamos comer um hambúrguer, vamos fazer alguma coisa. E eu com um neném de 9 meses em casa, falei, como é que eu vou sair pra comer um hambúrguer uma hora dessa? Aí a ficha caiu, sabe? Mas eu ainda não queria acreditar. Eu falei, cara, é aquilo que eu imaginei, mas não, pera. Aí eu falei, não, eu não vou, eu não posso sair de casa, meu filho tá dormindo. Aí ela, então eu levo pra você, e me distraindo, mandando foto de cardápio. Eu falei, não quero. Por fim, pra ela parar, me deixar ver o que eu iria vir no banco. Eu falei, tá bom, traz um hambúrguer pra mim. Qual que você quer? Qualquer um, o que você quiser, traz. Aí eu, enfim, desliguei a ligação, entrei no banco. Gente, é surreal. Todo mundo que pagava, no momento que a pessoa pagava para o meu banco, jamais ninguém iria desconfiar, porque era meu nome, né? O paciente pagava para lá, ela já fazia o Pix para a conta dela. O paciente pagava, ela fazia em questão de 2 minutos. Todos os Pix eram assim. Nenhum passava disso. O paciente pagava, ela já devia estar com o aplicativo aberto para transferir para a conta pessoal dela. E aí, eu fiquei nervosa, gente, eu tremia, porque foi um baque muito grande, gente. Não foi só financeiro, foi emocional, de uma pessoa que ela era minha melhor amiga, ela tinha a chave da minha casa, ela podia entrar no meu condomínio a hora que fosse, tinha reconhecimento facial, ela estava cadastrada como moradora, ela podia entrar na minha casa a hora que ela quisesse. E aí, aquilo ali, pra mim, o meu mundo, assim, desabou. Eu falei, e agora como é que eu vou recuperar? E aí o prejuízo, ele fica maior quando você começa a investigar, né? E aí foram mais de R$200 mil. Não foi 200 mil que ela tirou da minha conta, não. Foi 200 mil que ela deixou de dívida, que ela tirou da conta, que ela comprou dólar no meu cartão de crédito. Que ela... sujeira, né? Não, gente, foi demais. E eu falei assim, meu Deus. E aí me deu vontade de desistir de tudo. Eu falei, eu não quero mais, eu não vou mais trabalhar, não vou... Assim, eu perdi a confiança no ser humano, eu não conseguia mais confiar em ninguém, eu não conseguia andar na rua porque eu achava... Eu era a vítima nessa história, né? E eu achava que a qualquer momento ela poderia, sabe, querer fazer algum mal pra mim, nisso tudo. E aí eu andava na rua, assim, olhando pros lados, preocupada, achando que alguém ia querer me matar para acabar com essa história, porque eu tive que dar parte. Eu demorei 3 semanas para ir para delegacia. Eu não queria. O meu marido falou, não, vamos. Eu falei, não vou. Eu não vou, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E eu falei para ela, você quer continuar trabalhando comigo, mas você não vai mais mexer na parte financeira. Minha ficha não caía, gente. A decepção foi tão grande, assim...
Porque a nossa amizade era de muito tempo e era uma ligação muito forte. Ela sabia tudo da minha vida. Ela resolvia tudo da minha vida. Entendeu? Eu entreguei minha vida completamente Ela jogou tudo pra no ela. lixo. E E ela- você não conseguia enxergar pra conseguir cortar de vez. Jamais. Não consegui. Pra mim, ela nunca faria uma coisa dessa, gente. Nunca. E aí o negócio ficou muito pior depois que, assim, né, que ela saiu, que eu descobri. E ela ainda aceitou continuar trabalhando lá comigo. Ela, não, tudo bem, vou continuar. Tal. Não me pediu desculpa. Não rolou um pedido de desculpa em nenhum momento. E aí eu perguntei a ela, falei, por que você tirou dinheiro da minha conta e mandou pra tua conta? Ela, você está desconfiando de mim? Eu jamais pegaria dinheiro teu. Isso daqui foi pra poder pagar tuas contas. Foi um meio que eu arrumei pra pagar tuas contas e não ficar te atrapalhando toda hora fazendo reconhecimento facial, né, do teu banco. Falei, não, mas eu não te dei autorização pra isso. Mas cadê então esse dinheiro? Que conta que você pagou? Não tinha conta nenhuma paga, gente. A casa dela botou piscina, fez área gourmet. E eu moro de aluguel aqui. Porque eu não conseguia sair. Eu não pude tirar Gente. licença maternidade. Porque eu tive que trabalhar igual uma condenada. Porque eu tenho, né, ainda 2 funcionárias, tinha que pagar funcionário, aluguel. Falei, cara, eu não posso ficar em casa. Eu tenho que trabalhar. E aí, poxa, ela via eu indo trabalhar, eu não podia amamentar meu filho, porque eu não tinha como ir pra casa, voltar, tal. Não dava tempo de tirar leite, não dava, porque eu tinha que estar ali trabalhando e era um atrás do outro, um atrás do outro. E ela já fechava o orçamento sem falar comigo. Através do WhatsApp, ela falava com o paciente, chegava lá dentro do consultório e falava assim, olha, amiga, já fechei um paciente tal dia, tal hora, vai fazer isso, isso, aquilo. Tá bom. Eu ia fazer o quê? Não vou fazer. Entende? E Você aí, tinha que estar ocupada, né? eu tinha que estar muito ocupada. E aí, depois, a ficha cai, porque eu vou lembrando, né, que às vezes eu ia lá na recepção, atrás do paciente, pra poder falar alguma coisa. Mas, não, amiga, pode entrar, vai lá. Deixa que eu resolvo tudo pra você. Era justamente pra isso, pra poder pegar o dinheiro, né? E aí também, depois o pai dela me ligou e falou, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, porque o dinheiro que ela transferia pra minha conta, eu, não, peraí. Deixa eu entender. Tem sua conta também, sim. Calma aí, deixa eu entender. O que tá muita acontecendo? sujeira, gente. Sabe o que acontecia? O que ela recebia em espécie, ela depositava na conta do pai dela. Aí o pai dela transferia pra ela. E Ela raspava sua conta mesmo. tudo zerava. E esse era o álibi dela dizer que o pai dela ajudava ela pra sustentar a vida que ela levava. Os luxos, porque ela ia e voltava de Uber. Que CLT, gente, que ganha R$1.800, vai voltar de Uber do trabalho de São Gonçalo pra Niterói. Todo dia. Todo dia ela ia e voltava de Uber. Ela era perfume importado atrás de perfume importado, entendeu? Mas assim, eu jamais desconfiei, Tudo porque às suas custas. tudo às minhas custas. Porque ela vivia mostrando comprovante. Ó, meu pai transferiu dinheiro pra mim. Ai, graças a Deus, meu cartão de crédito veio 3 mil, não sabia nem como pagar. Meu pai me ajudou. E o pai dela foi e me falou, olha, eu sou aposentado, não tenho como. Meu salário não passa de 3 mil reais. Eu nunca ajudei ela em nada. Assim, eu ajudava muito pouco, né? Não era pra esses luxos. Ah, gente, assim, é muito grande a história. Teve outras coisas também, mas pra resumir foi isso. Então, eu queria muito desisti depois que tudo isso aconteceu. Eu falei, eu não quero mais. Deus, né, me resgatou. A gente se apega, porque nessas horas não tem mesmo o que fazer. Eu achei que eu fosse enlouquecer. Eu cheguei até a procurar ajuda médica, mas eu não tinha tempo nem dinheiro para poder pagar, gente. Não tinha, eu tinha que trabalhar. Então eu falei assim, não, é Deus que vai me ajudar. E aí voltei até pra igreja, inclusive. E aí isso me fortaleceu demais, porque se não fosse isso eu teria realmente enlouquecido. Eu falei, meu Deus, eu preciso me reerguer, eu preciso pagar minhas contas. A única conta que ela não deixou atrasar que ela pagava era o aluguel da minha casa e o aluguel do consultório. O resto, gente, era ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. E aí, aos poucos, eu fui voltando, né, a trabalhar, porque eu não conseguia atender, gente. Eu sentava na cadeira, eu tremia, eu não conseguia. Às vezes, eu pedia pro paciente para poder desmarcar. Teve pacientes que eu precisei contar o que aconteceu, porque eram pessoas mais próximas. Meus pacientes são muito próximos de mim, gente. Graças a Deus, todo mundo que começou comigo lá atrás ainda está até hoje. Todo mundo que me conhece lá do bairro, né, que acompanhava a minha história desde a época que eu fazia faculdade,
são meus pacientes. O pessoal vem de lá pra cá, de Ipiíba, não sei se vocês conhecem Ipiíba, né? Então vem muita gente de Ipiíba pra cá. Tem dia até que eu brinco e falo, hoje veio a van, né? Veio todo mundo na van, porque chego na recepção, tem 3, 4 de lá, né? Então, o pessoal, graças a Deus, vem. E aí, Deus foi honrando. Eu também mantive meu compromisso, sendo fiel a Ele. E as coisas foram dando certo, graças a Deus. Assim, o que eu passei, o que aconteceu foi só um momento de aprendizado, né? Onde eu tinha realmente que entender que quem tem que gerir o meu consultório sou eu. Eu não posso delegar isso para ninguém. Eu posso delegar, mas eu tenho que vigiar, eu tenho que acompanhar, né? Eu não tinha isso. Eu comecei e eu confiei nela e foi indo. Eu achava que era dessa forma que trabalhava, que dava certo, estava dando até aquele determinado momento, né? Mas aí, hoje em dia, eu vejo que eu tenho que estar à frente de tudo. Graças a Deus, Deus me recompensou com o dobro, sabe? Muita coisa aconteceu, muita coisa boa. Comprei minha casa. Não imaginava que esse ano ainda eu fosse conseguir. Comprei minha casa à vista, gente. É, assim, inacreditável. Inacreditável para mim. Sair de uma situação dessa e conseguir isso. Enfim... Graças a Deus, estou aí trabalhando pra caramba, atendendo o pessoal que confia no meu trabalho. Como ela falou, né? A Tony falou, é uma honra atender as pessoas e saber que tem tanta gente por aí fazendo o mesmo serviço, mas ela escolheu estar com você, né? Então, hoje, eu atendo muitos profissionais, dentistas também, que vão no meu consultório fazer facetas. Gente, a minha vontade de chorar. Hoje mesmo uma teve lá. Eu falo, cara, eu fico toda boba, porque eu vejo que as pessoas confiam no meu trabalho e entregam. Gente, um dentista entregar a sua boca para outro não é fácil. Chegar lá no consultório de quem você não conhece. Uma coisa é um dentista amigo teu. Outra coisa é você ver no Instagram e falar, gostei do trabalho dela, vou lá. Enfim, e é isso. Graças a Deus, muita coisa mudou e tem muitas coisas pra vir ainda, eu tenho certeza. E o que é seu, ninguém vai tirar. Não, é o que uma amiga minha falou. E essa frase ficou martelando na minha cabeça. Ela falou assim, Tamires, no momento que eu tava naquele pico, ela falou, Tamires, fica tranquila, sabe? Porque a fonte dela secou, a tua é inesgotável. Sim, então, é você isso vai trabalhar, você vai conseguir conquistar e vai pagar tudo que ela deixou. E a fonte dela secou, ela não tem mais de onde tirar. E, infelizmente, é só mesmo ladeira abaixo, porque vai do caráter da pessoa, né? Caramba, chocada. Triste, né? Chocada. Então, meu nome é Tatiana, tenho 44 anos. Tenho 2 filhos que já são adolescentes. Minha história começa também desde novinha. Eu sempre, acho que desde a barriga da minha mãe, eu quis empreender para diferenciar da família, né? Que minha família é tudo concursado, tudo concurso público. Todo mundo, desde sempre, achou que eu fosse também ir para esse caminho aí de concurso. Sendo que, desde que eu me entendo por gente, eu amo vender e amo me cuidar. Desde pequenininha. Então, com 9 anos, eu já vendia... Falei pro pessoal lá, pizza. Minha mãe comprava pizza, a gente ia para Araruama. Eu vendia pizza no condomínio todo de Araruama. O povo ia lá, tocava a campainha, vim pegar a pizza que eu comprei com a Tatiana lá embaixo. Eu não entendia nada. De aniversário, eu pedia, vó, me dá caneta, borracha, papel de carta, vendia tudo. E com 12 anos, eu comprei minha primeira bicicleta ergométrica com meu dinheiro. De tanto que eu sempre gostei dessas coisas. E aí... sempre fui muito inteligente, mas também sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu gostava de fazer tudo, mas desde pequenininha eu falava que queria ser dentista. Porque eu tinha uma dentista que ela era toda vaidosa. Eu chegava no consultório dela, fazia mágica e eu me via daquele jeito. Falei, caraca, quando eu crescer eu quero ser igual a tia Alice. E cresci com essa vibe, eu vou ser dentista. Quando chegou no 3º ano, fazia teatro, fazia natação, né? Fui atleta de natação. Eu já trabalhava, eu tava prestes a casar. Eu tava, assim, com minha vida toda e tive que ficar o dia inteiro dentro, sentada, estudando. Falei, gente, não vou ser dentista, não. Não vai dar certo ser dentista. Como é que eu vou ficar o dia inteiro olhando boca das pessoas? Me deu uma crise existencial, tipo, absurda. E aí minha mãe falou assim, cara, Tatiana, faz educação física. Tem tudo que você gosta nessa faculdade. Faz e vê no que vai dar. A família toda vai ficar revoltada, menos eu.
porque eu já tinha feito no segundo ano vestibular, né? Na minha época era vestibular. E eu tinha passado para a segunda fase de medicina. Então, o povo ficou louco. Não vou fazer a faculdade, gente, sério. Fui fazer a faculdade, eu amei, eu me vi ali em tudo, até em luta, em tudo eu me via na faculdade. E como eu fui atleta de natação, no primeiro período eu já consegui emprego de natação. Já dava aula de natação. Só que eu sempre tive essa coisa personalizada, sempre fui muito observadora. E aí, todos os meus alunos, eu dava um diferencial para eles. E aí, eles ali já começaram: ah, quero fazer personal com você. E aí, eu fazia uns alongamentos. Quanto que você cobra para fazer massagem? Mas eu não fazia massagem. Eu falei: quer saber? Eu vou fazer um curso de massagem. Aí, fiz um curso de massagem, botava minha família toda de cobaia. E aí, comecei a trabalhar com massoterapia, drenagem linfática. E já ganhava dinheiro. Aí eu pensei, quando acabar educação física, eu já vou emendar na faculdade de fisioterapia. Fiz isso, aí engravidei no final da faculdade, planejado, tudo direitinho. E aí, tava trabalhando bem, bombando com meu marido na época. Tinha minha empresa, né? Fantasma, assim, não tinha um local, mas a gente tinha nome e tudo mais. E aí, uma amiga minha, amiga também. Ai, essas amigas, gente. Tô fora. Me fala assim, Tati, era assim, como irmã também pra mim. Vamos abrir uma sociedade. Ela é fisioterapeuta também. E ela tinha um consultório pequenininho. E ela falou: a gente aluga uma casa e ali dá pra gente fazer um monte de coisa. Ah, beleza, né? Eu sempre gostei de empreender mesmo. Eu falei: de repente, essa é a oportunidade que eu precisava. Aí fui, né? Fomos. Desde quando a gente estava preparando a inauguração, já começou briga, assim. Era eu, meu ex-marido, que na época era meu marido, né? Ela e a sócia dela, que viramos todos sócios. Mas desde o início foi, assim, já era muito pensamento diferente, a forma de lidar com as pessoas, tudo, tudo, tudo. O que foi bom, assim, o nome da clínica Ponto de Equilíbrio, que foi um nome que eu fiquei da clínica. E, assim, eu acho que os 7 anos que eu tive de sociedade foram de muitas aprendizagens pra mim. Eu acho, às vezes eu paro assim, cara, Tati, vê o lado positivo. Se não fosse isso, você estaria onde você tá agora? Tipo, não, nada acontece por acaso. Mas foi uma sofrência, aquele processo. Só que sim, é o que eu falo pra mulherada, a gente tem que acordar uma hora. E pra gente acordar, às vezes, é difícil, porque dói. Dá trabalho, sabe? Você, só de você pensar no trabalho que você vai ter e o quanto você vai sofrer naquilo ali. Só que, gente, eu me rebelei, assim. Acho que é coisa de Deus mesmo, né? Eu comecei a já tava com 16 anos de casada. Só que meu casamento era bom? Era, mas era o casamento que eu queria pra mim. Tipo, o homem que eu queria que eu fizesse as coisas pra ele. Eu era quase uma mãe dele. Eu falei: é isso que eu quero pra mim? Não, não tá certo, não é isso. Ah, ele vai continuar sendo pai dos meus filhos, a gente tem um relacionamento legal. Vai dar uma dificuldade agora, terminar com isso? Vai, mas, cara, eu vou ficar numa coisa que eu não tô cabendo. A gente começou muito novo, eu casei com 19 anos. Então a gente começou a crescendo junto. Chegou uma hora que eu tava lá em cima, ele tava aqui. E eu tinha que ficar puxando, puxando, puxando. Não, cansei. Não queria. Ao mesmo tempo, eu falei: e essa sociedade aqui? Tá, eu vou ter que ver um outro lugar, vou brigar, vai acontecer. Mas, cara, tá um saco, eu não tô sendo eu, sabe? Então, comecei a autoavaliar um monte de coisa e terminei meu casamento, que foi um processo, né? Em fevereiro, em março, eu terminei a sociedade. Falando assim, parece que foi fácil, mas quando a gente vive o processo, a gente sabe que não é. Foi advogado, foi briga. Quando eu terminei a sociedade, eu não sabia nem o que eu ia fazer. E eu tava assim, hoje eu falo com tranquilidade, mas eu tava acabada. Eu era um pó em pessoa, assim. Eu fazia uma coisa para atender os meus pacientes. Eu já tinha uma equipe nessa época, tinha 2 fisioterapeutas que já trabalhavam comigo, tinha minhas secretárias. Então, fazia uma arma, assim, uma armadura, mas por dentro não tinha um caquinho, assim, que dava para juntar. E aí, teve essa minha amiga, ela é muito grande, né? E eu sou minúscula. E eu tava sentada, assim, chorando. E eu lembro que essa cena eu conto em todas as palestras que eu dou. Ela, gigante, eu sentada, a visão que eu tinha era que eu tava vendo uma pessoa gigante. E ela falou assim: cara, Tatiana,
Faz o seguinte, tira seus filhos do Gay-Lussac, porque não tem por que eles estudarem no colégio tão caro. Tira dessas atividades todas que você coloca ele, porque eu não sei por que você quer colocar eles em tanta coisa. Deixa o Gustavo só no tênis, porque no futuro ele pode te dar dinheiro. Esquece esse negócio aí com o Fabiano, essa coisa toda, e abre lá no seu quartinho lá da sua casa, que é grande, um consultório aí pra você começar desde o início. Você começar tudo de novo. Gente, aquilo me deu um sangue nos olhos, assim. Eu lembro que eu tava chorando, parece cena de novela. Eu tava chorando, eu falei, cara, não vai ser assim. Tipo, não vai ser. Como vai ser? Eu não sei. Não sei, mas eu só sei que assim não vai ser. E aí me deu um start. Eu lembrei de uma paciente que eu tinha atendido lá. E que ela, quando entrou na clínica, ela falou assim, Tati, eu tenho uma casa que é isso aqui. De repente, se você quiser abrir uma filial, uma coisa assim... Faz sentido. Eu lembrei dela, mas isso assim, tinha coisa de 3 anos que ela tinha falado comigo. Aí eu liguei, ela tinha casa ainda. Eu fui lá no mesmo dia, olhei a casa, e a casa tava cheia de cama, que ela tem um brechó, tava cheia de cama, armário. Eu olhei pra casa, eu já consegui visualizar tudo. E a casa assim, é grande, 2 andares. E ela falou assim, olha, eu te dou um desconto agora pra você começar. Ela tava 8 anos sem conseguir alugar a casa. Eu te dou um desconto para você começar, que vai ser bom para você, vai ser bom para mim. E aí você começa todo o seu processo aqui. Eu já tinha contado a história toda para ela. Ela, por coincidência, é vó de um amiguinho do meu filho da escola. Então, olha como as coisas vão se conectando, né? Então, ela sabia da separação, sabia de tudo. Então, assim, foi um anjo que caiu. Das separações, né? Das separações. Quê? Pois é, aí foi um anjo que caiu ali. Então, pelo nosso acordo, eu tinha até julho para ficar na clínica. E em março eu resolvi meu problema. Abril foi todo arrumando, ela tirando cama e a gente pintando, ela tirando isso, a gente colocando. Fui fazendo do jeito que tava. No dia do meu aniversário, eu fui e fiz a inauguração da clínica, né, do meu novo endereço, e ali eu pude ser eu. Aí ali eu transbordei. Porque aí, cara, primeiro que saiu, é o que eu falo para as mulheres, a gente tem que tirar um peso que não é pra gente carregar, sabe? E às vezes, quando é para tirar esse peso, é muito difícil. É muito difícil. Só que depois a gente vê, cara, mas é muito mais difícil a gente ficar levando esse peso para a vida inteira. Porque eu sei, aí eu falo, eu sei disso porque eu passei por isso. E aí, quando eu tirei o peso, eu fiz assim, ó. Aí eu fui lá pra cima, sabe? Desde a parte de me olhar, porque é o que eu falo, a gente só consegue se conectar melhor com o outro quando a gente tá se conectando a gente. E aí eu comecei a me olhar, a voltar a ser eu na minha essência, a transbordar para os meus pacientes e clientes a forma que eu acho melhor mesmo, né? Que é transformar vidas o tempo inteiro. O dinheiro, ele é uma consequência do que a gente faz. E a melhor propaganda é boca a boca. Então, se uma pessoa está satisfeita com o que você faz, ela vai te trazer outra, né? E eu passei por alguns desafios, porque eu sou muito controladora, né? Muito autoritária, então eu tenho essa coisa dominadora. Então, para criar a equipe, botar uma outra pessoa para atender um paciente meu, foi muito doloroso, porque eu falei, gente, essa pessoa não vai atender igual a mim. Calma, para! Entendeu? E paciente também com crise, né? Então, foi um processo. Aí eu falei, não, vou estudar, porque eu tenho que aprender a treinar as pessoas. Eu tenho que aprender a ensinar as pessoas. E aí, hoje, eu tenho uma equipe com 18 funcionários, 7 fisioterapeutas, 2 professoras de educadoras físicas, né? Aí, nesse processo todo, eu fiz a faculdade de nutrição. E foi assim também. Como todo mundo já me conhecia, eu me formei e minha agenda lotou. Porque aí todo mundo já fazia tudo comigo, né? E aí, esse que veio, aí traz o filho, traz a namorada, E aí vai juntando tudo. Eu até falei, não, calma, deixa a agenda parada agora para eu dar conta. E que nutrição só tem eu, não tenho equipe, né? Mas assim, o que eu acho mais legal disso tudo e que eu falo é que eu amo todos os dias refletir para ver o que no dia seguinte eu posso ser melhor. Todos os dias eu faço isso. E aí, eu venho descobrindo cada vez mais toda essa conexão e vendo que Deus, ele vai colocando as coisas até o nosso próprio desenvolvimento. Se a gente permitir, ele coloca no momento certo pra gente dar conta, né? Porque crescer também dói e dá trabalho. Crescer não é uma coisa fácil. Então, às vezes eu falo, as pessoas só veem o palco, mas não vê os bastidores.
O que no bastidor acontece para a gente conseguir estar no palco ali brilhando. Então, acho que eu falei até na palestra que eu dei no Vale, que a gente tem 5 inteligências. E essas 5 inteligências é o que me move em todos os processos, né? Porque eu falo assim, eu sou uma pessoa, por isso que eu virei triatleta também, porque eu acho que o esporte, ele me desafia, ele me deixa forte. E aí eu me sinto mais forte para a vida também. Tudo que acontece no esporte eu levo para a vida. Tudo que acontece na vida eu levo para o esporte. A competição, o campeonato, você tá lá naquela adrenalina, ele vai te motivando também a pensar o que eu posso fazer melhor. O foco de treinar, a disciplina. Não, eu tenho que acordar 4 horas da manhã para treinar, não tem jeito, né? Eu tenho que me superar, eu tenho que fazer isso aqui melhor. Então, acaba sendo, tipo, uma gasolina diária. E aí, eu levo isso para tudo, para a equipe que eu tenho que treinar. E eu sempre penso assim, qual vai ser o meu desafio do ano? Né? Então, esse ano eu falei, não, meu desafio... minhas palavras do ano é servir e excelência. Então, quem servir todo mundo. O cara da rua que eu não conheço, o cara que vai estacionar meu carro, a pessoa que tá lá me pagando para ser nutricionista, o amiguinho do meu filho, não importa, eu tenho que servir. E excelência em tudo que eu fizer. Eu vou conseguir ser excelente total? Não, mas eu vou buscar essa excelência. Eu acho que é isso que está nesse processo. E aí, essas 5 inteligências, elas fazem isso acontecer de uma forma muito clara, né? Porque a gente precisa da inteligência emocional, porque a emoção, ela conduz tudo o que a gente faz. A gente precisa da inteligência comportamental, porque através do comportamento, da emoção que a gente teve, a gente vai transbordar um comportamento. Então, a gente tem que saber qual é o comportamento que a gente vai ter. A gente precisa da inteligência técnica, porque se a gente não tem também a técnica, se você não sabe fazer, né? Não sabe como é que faz lá os procedimentos do corpo também. Se você não tem a parte técnica, como é que você vai fazer a coisa fluir? Como é que você vai fazer a coisa acontecer? A gente precisa da inteligência estratégica. Porque não adianta a gente saber a parte técnica se a gente não tiver uma estratégia para conduzir as coisas. É o que eu falo. Minhas funcionárias às vezes falam, cara, mas sua agenda tá fechada, hoje você não tá atendendo, né? Você não vai trabalhar. Foi o dia que eu mais trabalho. É o dia que eu fico sentada pensando o tempo inteiro. Qual vai ser as estratégias que eu vou tomar? E a última que eu descobri mais recentemente, que é a inteligência espiritual. Porque quando a gente tem Deus e deixa ele comandar a nossa agenda mesmo, né? Seguir os planos dele, não tem como dar errado. E é difícil, né? É difícil. Você falar assim, toma. Exatamente. Não, mas eu tava achando que era aqui, né? Tem Você é certeza? psicóloga também, Eu né? vou dormir, Deus, e depois você vem aqui com a sua ideia. Eu fiz coach, eu fiz desenvolvimento pessoal, Entendi. programação Estou neurolinguística. atrasada mentalmente ao nível. Vou pra ter tá em dia. Por quê? Vou te falar por que eu fui para essa parte de programação neurolinguística. Porque eu queria convencer os pacientes a emagrecer, a cuidar do corpo. E falar, cara, mas por que essa pessoa não vai? Eu vou treinar. Por que essa pessoa não vai treinar? E já me paga, tá fazendo tudo, por que não vai? Aí eu fui estudar o cérebro. Aí eu fui entender. Entendeu? Aí eu aprendi sobre os gatilhos. Aí eu tenho paciente que tá comigo desde aquela época e falou assim, cara, mas agora você consegue me convencer no manso. Antes você gritava comigo. Gritava. E não era. Eu falei, eu peguei agora, né? Eu peguei a jogada aqui, como é que faz o negócio? Pegou a manha. E assim, eu acho que o impossível é só questão de opinião. Eu acho que a gente pode, deve e consegue se conectar e mostrar para todo mundo que pode fazer. Só que fácil não é. Então, assim, às vezes as pessoas querem muita coisa. Eu falo isso para os meus funcionários também. Só que querer não é poder, né? A gente tem que juntar a vontade, o sonho, mas tem que fazer acontecer, gente. Se não fizer acontecer, não adianta, né? Verdade. Isso é para todos os processos. Então, eu acho que eu tô só nos primeiros degraus ainda da minha jornada. Assim, eu acho que tem muito para transbordar, muito para transformar. E cada vez que antes eu pensava que minha transformação era só na vida de paciente. Aí comecei a ter funcionário e na pandemia, falei, gente, se minha clínica fechar, o que eu faço com os funcionários? O que eles vão fazer da vida? Eu vou me virar, mas e eles? Ali, naquele momento, eu vi que eu cuidava deles também.
E aí eu quero transbordar na vida deles. E hoje, como mentora, eu quero transbordar na vida de cada um que eu mentoro. Então, acho que transformar vidas é o meu propósito, assim, que o Papai do Céu mandou aqui pra mim. Acho que todo mundo que encaixa na nossa vida tem que ser. Se sentir motivado, né? Se sentir pronto para um próximo passo. Não tem sentido eu chegar na sua vida e não fazer diferença de alguma forma, Exatamente. né? E eu sou Bruna, tenho 31 anos, faço parte da elite criativa do Leste. Eu quase fui arquiteta. Eu sempre conto isso porque foi meu sonho. E foi um sonho quase vivido, porque eu desisti dele quando não fazia mais sentido. E pouco antes da pandemia, eu descobri que eu estava grávida. Eu fazendo faculdade de arquitetura, faltando 1 ano e meio para acabar. Infeliz com aquela situação de estar grávida, porque não foi planejado. Eu não estava nem com o pai do meu filho. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou trancar. Eu vou trancar porque eu pagava mais de 2.000 na faculdade. Eu tava só estudando, porque assim como odonto, a arquitetura ela também suga muito a gente. A gente precisa estar o tempo todo fazendo trabalho, muita coisa manual, requer muito tempo. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Só sei que eu não quero mais isso. Só que meu pai é comerciante. Então eu fiquei com ele na padaria dele, ajudando, trabalhando com ele e estudando, até ter coragem de trancar a faculdade. E o que me deu coragem mesmo foi porque quem pagava a faculdade era eu, porque se alguém pagasse pra mim, certamente eu teria ido até o final. E com um filho na barriga que eu não planejei. Desejei desde aquele momento pra frente? Desejei, mas eu não planejei. Eu descobri com 4 meses. E eu falei assim, olha, eu preciso dar uma pausa aqui. Tranquei a minha faculdade e comecei a produzir conteúdo na internet, mas isso porque eu gostava e tinha facilidade. E também comecei a trabalhar com biju. Eu comprava e depois eu comecei a produzir. Porque eu falei assim, caramba, eu tô com tempo, então eu vou produzir, vou fazer uma coisa mais à minha cara. E fiz. Eu tive uma lojinha, foi a Boutique da Bru, e foi muito legal. Ali eu vendia e ainda frequentava alguns eventos de arquitetura, tipo Casa Cor. E aí um evento desses que eu trabalhei, eu vendia beça, biju lá também na hora do intervalo. E olha que eu ralei muito, e até 10 horas da noite, mas eu vendi muito também. Só que por um tempo não fez mais sentido. E aí eu falei, cara, como que eu faço? E aí veio a pandemia. Meu filho nasceu em outubro de 2019. Logo no começo de 2020 veio a pandemia. Quando meu filho tinha 4 meses, todo mundo perdendo emprego aí, né? Adoidado. Me vem uma ligação para participar, para ir num churrasco do meu ex-chefe, que eu sempre me dei bem com todo mundo, amiga da filha dele. E ele me cantou para voltar a trabalhar. E eu falei, cara, eu preciso pagar a conta. Eu tenho um filho para criar, eu mãe solo, eu preciso. Por mais que eu tivesse minha rede de apoio, que eram os meus pais, a minha irmã, eu tinha conta para pagar, eu tinha as fraldas para comprar, tudo isso. E aí o que eu fiz? Eu voltei, eu aceitei. E por um certo tempo eu continuei criando conteúdo para internet e trabalhando CLT. Foi um desafiador, eu consegui por um certo tempo. Só que eu trabalhava com financeiro. E assim, eu sempre fui muito criativa. O financeiro estava minando a minha criatividade. Sabe? Assim, você tem que gostar. E aí eu vi a minha criatividade indo pro ralo. E aí eu comecei a não fazer mais. O que estava pagando conta? O trabalho. Então é aqui que eu vou continuar. Só que eu sempre fui criativa demais para ficar ali. Quando eu dei conta que onde eu trabalhava a rede social não era ativa, eu comecei por conta própria e autorização, né, da minha chefe, a produzir conteúdo lá também. E aí, assim, todo mundo começou a ver a loja com outros olhos. Porque eu sempre fui apaixonada por gente. Eu sempre gostei de conversar, sempre gostei de lidar, sempre fui muito comunicativa. Sempre gostei eu sempre achei que vender é essencial. Mas quando a gente vende de forma natural, de forma humana, quando a gente leva ali de verdade o coração, a nossa essência, o retorno é diferente. E mesmo que ele não seja tão rápido, ele é diferente, sabe? E aí os clientes começaram a falar, nossa, eu era a menina da loja. Eu era a cara da loja. Menina
ela é a menina, ela é a cara. Todo mundo pensava que eu era filha da dona. E não. Eu era uma funcionária do financeiro. Eu fazia financeiro, faturamento, cobrança. Interna, funcionária interna. Né? Interna, eu tava super escondida, mas eu também tava ali de frente. Eu lembro até recentemente que eu tive lá um cliente falou assim: eu nunca vou me esquecer de você, que chegava na loja, bom dia, bom dia, bom dia. Porque fica marcado. O cliente, ele olha diferente. E aí, até que me colocaram pro marketing. Não tinha o marketing era canetinha, folder, coisas mais institucionais. E colocaram marketing e foi muito legal, porque ali eu me desenvolvi. Então, onde eu achei que eu estava totalmente perdida e voltando, né, pro CLT, eu fui me encontrando. Fiz minha faculdade de marketing, voltei para a faculdade, né, mas eu fiz a faculdade de marketing, fiz minha pós-graduação em estratégias digitais. Além do trabalho lá, eu fazia trabalhos paralelos de social media. Foi ótimo. Até que eu percebi que não me cabia mais lá, sabe? Porque quando a gente trabalha para alguém, a gente tem um teto. Por melhor que seja, a gente tem um teto. E eu não queria mais ter teto. Além de não querer mais ter teto, eu queria ter mais tempo com meu filho. Eu queria conseguir cuidar dele de forma integral, porque ele ficava desde 1 ano e meio de 7 em 7 numa creche. Sabe? Para mim era muito dolorido. E aí eu falei, cara, eu preciso sair. Mas eu nunca estava pronta. Financeiramente eu não estava pronta, psicologicamente eu não estava pronta. O que vai ser de mim se eu sair daqui? O que eu vou fazer? O mercado tá saturado. Tem todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí aconteceu uma situação delicada, onde o meu filho estudava, onde eu perdi a confiança. E para mim relacionamento é assim, você confia, mas você tem que cortar. Sim. E aí, são 12 horas da vida dele aqui dentro. Ele passa mais tempo com os outros do que comigo, porque eu chegava, a gente jantava e ia dormir. Então, assim, cadê eu? Onde eu tava? Eu decidi sair. E aí, eu pedi pra sair. Eu falei assim, cara, é agora ou é nunca. Só que nesse meio tempo em que eu pedi pra sair, o Pedro fez contato comigo. E eu entrei também. Assim, olha, você pode ser um aviso de Deus aí, ó, Bruna, você precisa ir. E eu fui. Só que logo no meu segundo encontro com o Pedro, já era um convite para fazer parte da elite criativa do Leste. Falei, olha, as coisas. E aí as coisas começaram a caminhar. Eu precisei me posicionar como marca, eu precisei enxergar que eu era empreendedora, eu precisei enxergar que eu tenho, que todo mundo que eu tenho contato sai, de certa forma, mudado. Nem que seja a mentalidade. Falei, é aí que eu vou trabalhar, na mentalidade. Porque eu percebo que muitas pessoas, muitas mulheres, cara, que são tops e profissionais, elas não se enxergam assim. Elas não conseguem ver nelas que aquela garra, aquele amor, aquele cuidado com o seu trabalho pode mover na vida de outra pessoa, sabe? Pode impulsar outra pessoa. E eu falei assim, é isso. E aí eu comecei a pesquisar mais. Eu sou fissurada em comportamento humano. Inclusive, a minha próxima pós vai ser sobre comportamento do consumidor, porque eu sou fissurada mesmo. Você falou da parte do neuro, né? Cara, isso me deixa fissurada, porque realmente a nossa cabeça comanda tudo. E também a nossa cabeça faz a gente retroceder, porque tá tudo aqui, sabe? É tudo emocional. A gente pensa que, às vezes, a doença ali tá físico, mas é emocional, pode ser emocional. Então, o comportamento do consumidor é uma coisa que eu fico fissurada. E quando a gente percebe que a gente toca no emocional do nosso cliente, né? E trazendo ele mais para perto, trazendo ele mais para o nosso negócio, ele se sentindo único, se sentindo ali especial, porque cada um é. Mas quando a gente consegue mostrar para eles de forma individual isso, é que a gente ganha. E aí eu falei, é onde eu vou entrar. Porque eu sempre fui fissurada em gente. Sempre fui. Sempre tive facilidade em lidar com gente. Mas eu sempre achei que a internet, ela veio, né, depois desse boom aí da pandemia, veio trazendo tudo muito superficial. Sabe? E aí você vai percebendo que as pessoas estão ficando saturadas. Você olha aí, antigamente era a vida perfeita, né? Na internet. E aí agora você
percebe que as pessoas tentam mostrar uma vida natural, mas ainda assim, de forma forçada, tentando. E não, tem que ser natural mesmo. Você tem que criar conexão mesmo, você tem que chamar seu cliente pelo nome, mostrar que ele é importante de forma individual. E aí foi quando eu comecei a reestruturar toda a minha esteira de serviço. Tanto para consultoria estratégica, são momentos, né, só com a pessoa, como para mentoria, que é o que eu estou estruturando agora. E assim, eu tô fissurada montando a minha mentoria, porque eu tô colocando ali tudo que eu acredito e que eu vi funcionar na prática, sabe? Então, para mim, o sair do CLT e começar a enxergar que eu estava empreendendo foi rápido demais, porém foi difícil, porque eu tava aqui e foi, sabe? E aí é sempre muito gratificante quando a gente vê que, conforme você vai colocando o pé, o degrau vai aparecendo. E aí eu lembro da minha irmã, que uma vez falou assim: vai, bota o pé. Bota o pé que Deus faz o resto. E ele faz. E ele vem fazendo, fez na vida de todas vocês que eu vi e tá fazendo na minha. Hoje eu tenho mais tempo em casa com meu filho, hoje eu tô conseguindo sentar, colocar todos os planos que estavam só aqui. Eu não tinha mais criatividade para fazer mesmo, porque por mais que eu ficasse até tarde, a cabeça tava bugando, porque a gente tá fazendo uma coisa totalmente diferente. E eu tô conseguindo tirar os meus sonhos da cachola e botar ele no papel, começar a estruturar, começar a fazer, começar a ganhar autoridade, visibilidade. Isso tá fazendo, sabe, o peito ferver e você falar assim: eu quero mais. Eu quero mais. Se eu tiver que ficar aqui mais algumas horas, se eu tiver que ficar aqui pela madrugada, eu vou ficar, porque é isso que eu quero. Porque a gente estava comentando aqui mais cedo, parece que o fardo é mais leve nessa situação. Porque quando a gente faz o que a gente ama, dói menos, cansa menos. Não é que não vai cansar, vai cansar, Sim, vai somos estafar. humanos, né? Somos seres humanos. Mas o gosto, o sabor, assim, de ver acontecer é diferente. Eu tava no final de semana agora em Teresópolis e eu fui na casa do meu padrinho, a gente tava conversando. E a gente tava conversando sobre a vida. Quando foi ver, era 5 horas da manhã, a gente tava conversando. E aí eu falei assim: tio, eu tenho só um sonho. Que quando fechar o meu caixão, tem um legado, sabe? Que eu tenha tocado na vida das pessoas que estiveram pela minha vida, sabe? Que eu tenha feito diferença na vida das pessoas que esbarraram comigo. Essa é a minha única vontade, esse é meu único sonho. Porque o legado, ele fala sobre a gente. Que é muito lindo lá o cemitério cheio de gente, chorando porque você morreu. Mas e falando sobre o que você fez? E lá, as 20 pessoas que você coordena, né, como gestora de gente, como é que vai ser? Quem foi você na vida dessas pessoas? Quem foi você na vida dessas pessoas? É isso que fica. Eu acho que é isso. Não é só na vida dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos pais. Porque você tá com a gente, querendo ou não, eles são obrigados. Sim. Sim. Sabe? Quem chega é que... Agora, quem chega e fica. Quem escolhe, né? É, quem escolhe continuar. Então, é muito sobre isso, sabe? É sobre a forma como a gente vai conduzir a nossa vida e a vida das pessoas que estão nelas. E as que saírem, que elas saiam também com aquele, sabe? Com aquela assinatura nossa. Olha, eu aprendi isso com a Bruna. Eu aprendi com a Bruna que ao invés de você trabalhar estrategicamente por um robô, você pode trabalhar de forma estratégica, mas pensando de forma humana, porque o consumidor que vem, ele é humano. Ele é uma pessoa que pensa, que sente, que chora. É muito fácil vir com hacks de fórmulas prontas, inteligência artificial. Eu sou apaixonada, associada a mim. Sabe, eu aprendi agora a fazer gestão com inteligência artificial. Tô testando. Muito legal, facilita e ganha tempo. Mas ainda assim, A essência é sua. a essência tem que ser minha, sabe? A essência tem que ser minha, da minha marca. E se eu tiver que, assim, a gente ir aprimorando, a gente precisa realmente guiar conforme o consumidor quer. Mas a essência tem que ser uma só. Sabe? Porque a gente é uma só. Então, para ser de verdade e para ser real, tem que ser de verdade.
E é o que eu percebo que ao longo dos meus 31 anos, eu sempre fui dessa forma e eu sempre toquei as pessoas dessa forma. Falei, cara, agora é a hora da minha marca tocar de forma intencional a essência de cada ser humano que chega até mim. É isso. Entendeu? E aí, meninas? Conseguiram se conectar? Com certeza. Muito bom. Agora eu queria que vocês, vocês duas, naquela câmera ali, que é aquele robozinho, vocês duas naquele robozinho ali. Vocês contaram histórias que vocês passaram, todas vocês são mães. E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem para uma mulher que está pensando em desistir. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa junto com a Vanusa e aqui no Brasil nós temos por volta de 77% de pessoas que estão com problemas emocionais, problemas que por situações diversas que estão passando. E grande parte, inclusive, são mulheres. E nós sabemos que vocês que também têm... Hoje eu tenho um pouco mais de contato com mulheres também, né? Sabemos que tem muita gente que está passando por situações difíceis como vocês passaram. E provavelmente não, né? Ou vocês conhecem ou em algum momento vão conhecer uma mulher que está pensando em desistir. Então eu queria que vocês deixassem, vocês ali, uma mensagem, cada uma de vocês ali, e vocês ali. Pode começar. Fácil não é. Nunca foi, nunca vai ser. E eu quero dizer para essa mulher que tá pensando em desistir, mesmo sem conhecer, não desista, continue. Deus é Deus maravilhoso. Deus está nas nossas vidas, independente de religião. Nós somos filhas e não é fácil continuar, não é fácil prosseguir. Nós somos mães, nós somos donas de casa. As tarefas batem na nossa porta a todo momento. Até eu falo, inclusive, aquela mulher que trabalha em casa, porque parece que o trabalho não acaba. E é verdade. Então, eu falo de todo o meu coração. Todas nós conseguimos, sim. Basta focar, acreditar em você mesma. E, como eu falei, nós somos a casa que Deus nos deu. Acreditar em você, ser feliz com você. E dar certo, vai dar certo, tem que dar certo. Porque a gente tem que colocar o pé, como a amiga falou, e Deus vai colocar o chão. E assim como você tá pensando em desistir, eu também já pensei. Todas acredito que já pensaram também por algum momento da vida, porque a vida não é fácil. A cada dia a gente tem que agradecer a Deus por ter acordado e agradecer por ter chegado nas nossas casas, por ter oportunidades, e cada dia nasce aquele sol e é uma oportunidade nova de fazer diferente, de fazer melhor e sempre, sempre, sempre ter a competição com você mesma, porque nós devemos competir conosco mesmo. Quem eu quero ser amanhã? E acredita, vai dar certo, já deu tudo certo e estamos juntas, né? As mulheres têm cada vez se unido mais e estamos aqui para isso. Então vai acontecer, não desista nunca. E é isso. Tem um versículo bíblico que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é muito profundo para mim, porque hoje a gente pode estar de uma forma querendo desistir, né? Mas se você pensar que amanhã é um novo dia, né? Tudo pode acontecer. Não basta a gente ter vontade, tem que ter força de vontade, tem que ter a força para correr atrás da tua vontade, né? Eu falo também assim, ai de mim se não fosse eu. Gente, e é muito verdade, né? Se cada um não correr atrás do seu sonho, não buscar, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai fazer isso por mim. Então, corre atrás, não desista. Lembra que no dia seguinte é um novo dia. Tudo bem, tem dia que a gente tá para baixo, tudo bem, tem dia que a gente quer desistir, mas não dá para desistir não, né? A vida é difícil para todo mundo. Não é só para mim, não é só para ela, não é só para vocês. A vida é difícil para todo mundo. E a gente tá no mundo para isso, para viver. Viver e fazer a diferença.
Então, eu queria falar que eu te entendo. Eu entendo em gênero, número e grau, porque fácil não é, como elas já disseram, nunca vai ser. Mas uma coisa que a gente tem que ter na vida é coragem. É coragem para ser quem a gente quer ser. É coragem para fazer acontecer. É coragem para ultrapassar o medo. Porque às vezes a gente tá ali naquele limite. E ali, quando a gente dá aquela passada, tudo flui com mais facilidade. Então, sempre o primeiro degrau vai ser o mais comprido, vai ser o mais difícil, vai ser o mais desafiante em qualquer área da nossa vida. Porém, quando a gente pega e toma atitude no primeiro, em todas as áreas da nossa vida, também a gente vai conseguindo encaixar e subir de nível. É pensar um passo de cada vez, um dia de cada vez. Esquece fora, olha de dentro para fora, porque é aí que tá o processo. As pessoas aqui inspiram, pega inspiração, ok, mas pensa em você, aonde você tá, aonde você quer chegar e qual o caminho que você vai percorrer para você curtir esse processo. Eu vi um podcast essa semana que ela falou que a vida dela só valeu a pena depois que ela começou a curtir o processo que ela estava fazendo. Ela estava fazendo a mesma coisa. Só que uma era assim, só pensando em performance, só pensando aonde ela podia melhorar, sem curtir a jornada. E quando a gente vê o que a gente está impactando, aonde a gente está evoluindo, o que a gente está construindo, a visão muda. Então, limpa a lente dos seus óculos, deixa ela menos embaçada, porque vai ficar fácil de você construir o seu caminho. Coragem. Coragem porque desistir é difícil. Avançar é difícil. Então, a gente tem que escolher o que é... Qual difícil escolher, né? Então, escolha continuar. Escolha mostrar a sua essência. Escolha fazer acontecer. E se tiver que mudar de mesa, mude sem medo. Porque tem um ponto que a gente precisa levantar, sair e procurar uma nova tribo. E se isso acontecer, se isso estiver acontecendo, não tenha medo. Todo mundo passa por isso. Mas só continua quem tem essa ousadia e coragem. Então, só vai. E se a gente for parar um pouquinho para pensar, né? O fato da gente não ter desistido, muita gente também não desistiu. É verdade. É isso aí. Por quem que a gente luta? Não, o que eu quero dizer é que a gente, assim, todos nós temos nossas lutas, né? Mas a gente nem sabe que tem gente que tá olhando pra gente e se inspirando. E aí, e essa pessoa provavelmente ela não te contou, ela não vai te Verdade. falar. E isso eu descobri há pouco tempo de um rapaz que eu já conheço ele há 14 anos e ele vem me acompanhando, a gente trabalhou junto, ele vai coisa e tal. E aí, na semana passada, ele chegou e mandou uma mensagem. Ele, cara, você não sabe que desde a época que a gente trabalhou lá no Grupo EBX, cara, pô, como é que eu te admiro, cara, como é que eu te sigo, assim. Eu falei assim, gente, já tem quase 20... Tipo assim, já tem quase 15 anos e agora que você tá falando isso pra mim. E eu vejo que ele sempre me acompanha e tudo e tal. Mas é isso daí, é isso. É verdade. Então acho que quando a gente for pensar, inclusive, que as coisas estão difíceis, a gente pensar que tem gente ali pensando de... Tem gente que poder falar assim, nossa, poxa, a Bruna, né? Pô, me espelho muito nela. Pô, gosto muito dela, tenho uma consideração muito grande por ela. Pô, tô vendo que ela passou por isso. E eu também não posso desistir. É mesmo. Se ela conseguiu, eu também consigo, né? De uma forma inspiradora. Eu lá na clínica, quando tô muito cansada, e mais mental, né? Porque são muitas responsabilidades. E aí eu penso, eu não quero mais. Não quero mais equipe, eu não quero mais nada. Eu só quero ser Natane. Eu quero estar em casa, eu quero ficar com meu filho. Eu tô cansada, eu não quero aparecer na rede social. Não quero. Aí eu penso, tá, o que eu vou fazer com a minha equipe? É. Muitas mães solos vivem do dinheiro da clínica.
E aí chega pra mim, comprei a minha cama à vista. Comprei meu armário e me mostra foto. Como que você vai desistir? Não. Porque se eu desisto, elas desistem. Elas vão trabalhar onde? E as clientes? E as clientes que entram e falam assim, vocês mudaram a minha vida. Eu nunca mais largo vocês. O que eu vou fazer com aquela mulher que precisa daquele atendimento por saúde? Como que eu vou desistir? Eu não consigo, às vezes a força, meu Deus, eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Desistir é a única opção que eu não tenho. Não, às vezes não é nem por mim, é pelo próximo. E aí eu entendo, será que Deus colocou a equipe na minha vida pra isso? Com certeza. Pra eu não desistir? Com certeza. Porque eu olho pro lado e eu falo, gente, essa mulher precisa muito. Assim como eu, né? Óbvio. É a minha família também que precisa daquela empresa. Elas precisam, e são várias. E aí as crianças, e aí todas as crianças somos muito envolvidas, né? Todo mundo tá muito junto. Agora, dia 19, nós vamos passear. É uma grande todo mundo- família, né? É uma família. E eu falo, como que eu vou desistir? O que eu vou falar pra essa mulher? Ó, vai viver a sua vida. A clínica, eu vou desistir. Não dá. Gente, para finalizar, eu queria também que vocês, para aquela câmera ali e aquela câmera ali, se falassem do que vocês fazem, né? E como é que entra em contato com vocês. Tatiana. Eu sou professora de educação física, fisioterapeuta, nutricionista. Tenho uma clínica Mara de saúde e bem-estar, porque é muito além de só saúde física, mental, emocional e diria até espiritual também. Então, a clínica fica na região oceânica, ponto de equilíbrio. Meu Instagram é @tati.deequilíbrio e o Instagram da clínica é @pontodeequilíbrio.nit. E agora estou mentorando também mulheres, performance na vida, é o nome da minha mentoria. A princípio, ela é só individual, mas eu estou fazendo um lançamento aí para esse ano ainda. E tem uma mentoria também para fisioterapeutas, que se chama Fisioterapeutas com Sucesso. Se interessar também, fica ligado que vai ter o lançamento. Eu sou estrategista de marca, mas intencionalmente pensando na conexão humana. Então, se você empreende, se você tem um negócio e você percebe que não está conseguindo se conectar com o seu cliente, com o seu público-alvo, conversa comigo. Inclusive, eu também trabalho com gestão de pessoas dentro de marcas, né? Dentro de empresas, né? Espaços físicos. E o fato de conexão humana, eu digo porque eu sempre começo de dentro para fora. Então, se os seus funcionários eles não estão conseguindo enxergar na sua marca a essência dela, você precisa conversar isso dentro da sua equipe antes de tentar externar isso para seus clientes. Você me encontra no @BrunaRibeiroDigital. Também trabalho como social media de forma estratégica, mas se você quiser trabalhar a conexão da sua marca, tá bom? Eu trabalho com estética corporal e facial. Ficamos localizados em 2 unidades aqui em Niterói, centro de Niterói e Piratininga. Trabalhamos com tratamento para lipedema, diástase, modeladora, drenagem, toda a parte de gordura localizada, celulite. E também temos tratamentos para definição muscular. Enfim, um mar de coisas maravilhosas para as mulheres. Nosso Instagram é Estética Tanuri com 2 N's, centro, ou Estética Tanuri Piratininga. Eu sou cirurgiã dentista. Eu tenho um consultório aqui no centro de Niterói, fica localizado no Plaza. Minha especialidade é em harmonização orofacial e também facetas em resina. Mas lá no consultório tem outros profissionais que atendem e fazem outros tratamentos também. Fazemos implantes, tratamento clínico, ortodontia. Tem profissionais qualificados, especialistas na área, né, em determinadas áreas. Meu Instagram é @dra.tamiresnunes. E vai ser um prazer receber você. Então, gente, estamos finalizando. Muito obrigado pela participação de vocês. E, gente, não esqueçam de seguir todas elas, tá? E até o próximo episódio. Valeu!